Boa tarde, terceiro ano, tudo certo? Bom, para essa semana ainda vamos ficar online, porque eu não previa que fosse ter o retorno presencial e eu tinha consulta marcada para as crianças aqui no Paraná. Precisei trazê-los, porque não havia possibilidade de remarcar, e demora muito para conseguir consulta novamente com esses médicos, né? Então, enfim, essa semana vamos fazer online, hoje eu vou mandar aula gravada, mas amanhã eu consigo fazer com vocês ao vivo, tá? E queria dar boas-vindas também para Ana Laura e para a Júlia. Sejam bem-vindas novamente, né? A hora que a gente voltar, que eu voltar para o presencial aí, eu quero conhecer o Brandon também, que é um aluno novo, que eu não vi nenhuma videochamada ainda, porque ele não ligou a câmera, tá? Bom, enfim, vamos lá. E aí, hoje eu consegui baixar o livro de vocês, o livro 7, né? Que eu não tinha conseguido baixar. Então, hoje eu consegui baixar ele. E aí a gente começa lá o capítulo 5, página 210, né? Que fala dos fundamentos da hereditariedade, parte 2. Eu já recomendo muito desse capítulo aqui, mas vamos seguir o passo a passo desse capítulo para vocês fazerem as atividades e os resumos para mim hoje, tá? Bom, o que fala então nesse capítulo? Primeiro ele fala que Mendel estudou várias características, né? E quando ele estudou essas características, sempre havia duas variedades que poderiam ser facilmente separadas em duas linhagens, tá? Pois, o que ele percebeu? Que o alelo dominante oculta a manifestação do alelo recessivo. Então, ele percebeu que existia lá os homozigotos dominantes e os heterozigotos, que sempre apresentavam os mesmos fenótipos, e o segundo fenótipo ele só era expresso em homozigose recessiva. Então, ele tinha dois fenótipos e três genótipos. Por quê? O azão-azão e o azão-azinho, eles expressam o mesmo fenótipo, só que são dois genótipos diferentes. E o azinho-azinho expressa o segundo fenótipo, tá? Então, ele percebeu essa manifestação. Só que daí, quando ele começou a estudar ainda outras espécies, ele percebeu que na Mirabilis jalapa, que é conhecida como a maravilha, o que ele tinha? Ele tinha duas linhagens puras, uma que possuía flor branca e outra que possuía flor vermelha. E quando ele fazia o cruzamento entre elas, não nascia a cor dominante vermelha, nascia a cor rosa. Então aparecia um terceiro fenótipo. Tudo isso a gente vai estar estudando ao longo desses capítulos aqui dessa apostila 7, tá? E aí, o que a gente tem aí? A herança monogênica, então. A forma encontrada, então, por Mendel para reunir as importantes conclusões obtidas nos seus experimentos com as ervilhas gerou a primeira lei de Mendel, ou a lei da pureza dos gametas. E o que dizia essa primeira lei de Mendel? Disse lá atrás, né, quando eu expliquei para vocês a primeira lei de Mendel. Eu vou colocar um videozinho bem curtinho aí para vocês estarem assistindo também, que vai retomar bem certinho essa primeira lei de Mendel. Mas ele diz que os fatores que condicionam as características segregam-se na formação dos gametas. De tal modo que o gameta sempre é puro em relação a cada fator. Então, eu vou colocar aqui para vocês um videozinho bem curtinho, bem rapidinho, de 1 minutinho, para vocês estarem assistindo. E aí a gente volta a falar de Mendel, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês.
Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu fechar aqui o videozinho aqui, né? Então, ele mostra bem certinho aí essa capacidade que Mendel descobriu Opa, peraí. Pronto. De fazer os cruzamentos e descobrir que eles segregam-se independentemente e gera, então, as características homozigotas e as características recessivas homozigotas. Então, para cada alelo dominante, em homozigose, vai expressar a mesma característica para cada alelo heterozigoto. E o segundo fenótipo só se expressa com a característica recessiva. Bom, aí a apostila de vocês retoma os heredrogramas, né? E o que são os heredrogramas? Aqueles gráficos que mostram a nossa família, a nossa árvore genealógica, né? E aí o que nós temos aqui? Que quando nós temos o quadradinho sem pintar ou a bolinha sem pintar, com a setinha para cima, claro, né? Nós temos o macho normal. Quando nós temos o quadrinho pintado ou a bolinha com a setinha para cima, nós temos o macho afetado, tá? Quando nós temos a bolinha sem pintar e a bolinha com a cruzinha para baixo, nós temos a fêmea normal. Quando isso está pintadinho, nós temos a fêmea afetada. Um quadradinho com um traço ligando aqui, ó, uma bolinha, nós temos a união, então representa o cruzamento, tá? Quando nós temos o mesmo símbolo, só que com um traço duplo, isso significa que ele é consanguíneo, é um casamento entre parentes, tá? E aí, quando aparece o losango aqui, ele é indicativo de sexo não informado, então não foi determinado o sexo do indivíduo. Quando a gente tem a bolinha aqui, ó, com um pinguinho no meio, é uma fêmea portadora de alguma característica, tá? E aqui, ó, ele está mostrando como que a gente vai formar um esquema dos irmãos, tá? Então, isso aqui está mostrando 4 irmãos, sendo o segundo aqui afetado, tá? Então, isso para os heredrogramas. Então, a montagem do heredrograma, ele vai obedecer sempre algumas regras, né? Em cada casal, o homem deve ser representado por um quadrado e a mulher por um círculo. Isso daí sempre é uma regrinha, né? Os filhos devem ser colocados na ordem de nascimento. Então, vai da esquerda para a direita, a gente vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro filho. No caso de gêmeos, aí a gente tem essa indicação aqui, ó. Aqui eu tenho os gêmeos dizigóticos. O que são gêmeos dizigóticos? Quando eles são gêmeos de placentas diferentes, tá? E aqui eu tenho gêmeos monozigóticos. No caso do Lucas e do André, a gente representaria eles assim, ó, porque eles são gêmeos dizigóticos, tá? Se eles fossem gêmeos monozigóticos, seria essa representação que a gente teria. Então, em cada geração que sucede, é indicada por algarismos romanos. Então, a gente tem lá primeira geração, segunda geração, terceira geração, e essa geração vai ser indicada por algarismos romanos. Dentro de cada uma das gerações, cada indivíduo recebe um algarismo arábico. Então, a gente tem o indivíduo 1, 2, 3, 4, isso da esquerda para a direita. Outra possibilidade é indicar todos os indivíduos de um heredrograma com algarismos arábicos, aí começando sempre do primeiro da esquerda e da primeira geração, tá? Na primeira geração você coloca um primeirozinho, aí fica 1, 1, tudo em algarismos romanos. 1, 2, 1, 3, e assim sucessivamente, tá? Aqui na apostila de vocês, ó, ela traz a representação de uma família. E aí mostra aqui, ó, a primeira geração, feita por um casal, onde o homem é normal e a mulher é afetada. Aí eles têm 3 filhos. Um homem é o primeiro filho da segunda geração.
uma mulher é o segundo filho da segunda geração e essa mulher é afetada. E aí ela tem um terceiro filho normal. Casa-se com uma mulher normal e tem um casal de gêmeos, sendo que o menino nasce afetado. Então, a análise dos heredogramas, ela vai permitir o quê? A determinação do padrão da herança de certa característica dentro de uma família. E a partir desse heredograma, a gente consegue definir se essas características envolvidas, elas são recessivas ou elas são dominantes, tá? Então, a gente consegue descobrir isso. Conseguimos também descobrir o genótipo de cada um dos indivíduos para a característica estudada. Então, quando um dos membros da genealogia manifesta um fenótipo dominante e não se consegue determinar se ele é dominante, homozigoto ou heterozigoto, a gente precisa indicar essa anomalia, né? Então, nesse caso aqui, como ele não deu nenhuma informação, a gente poderia dizer que aqui, nesse caso, ele é recessivo, porque o número maior de indivíduos é normais. Mas se fosse assim, o maior número de indivíduos pintadinho, e a gente não conseguisse descobrir se é uma doença dominante homozigota, então a gente teria que colocar aqui um azão e uma linha, um azão traço, tá? Tudo isso para demonstrar, então, essas características. A primeira informação que a gente tem que obter na análise do heredograma é o que está condicionando esse gene afetado, se é um caráter recessivo ou se é um caráter dominante. Então, para isso, a gente monta o heredograma e aí a gente vai ver os fenótipos, a expressão daquela característica genética. Se o número de indivíduos afetados for muito grande, provavelmente, com quase 100% das vezes, é uma doença, é um caráter, uma doença autossômica dominante. Se ela for, um número de afetados dos indivíduos é menor, normalmente ela é recessiva, tá? Então, se uma característica permaneceu ou oculta no casal e se manifestou no filho, ela normalmente tem caráter recessivo. Mas se manifestou nos pais e no filho nasceu normal, eles são heterozigotos, então normalmente vai ser dominante. E se os pais são afetados e todos os filhos nasceram afetados, porque eles também são uma característica dominante. Bom, então com relação à primeira lei de Mendel, quando um casal com o mesmo fenótipo apresenta descendentes com fenótipos diferentes dos deles, um fenótipo diferente é recessivo. E os pais são heterozigotos, tá? Então, isso aqui acontece. Ó, vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho pai normal, mãe normal, primeiro filho afetado. Então, se o pai é normal e a mãe é normal, obrigatoriamente é uma doença recessiva, formada pelos dois alelos recessivos. Esses aqui, ó, até a gente ver as próximas gerações, eu não consigo determinar se ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. Então, a gente colocou aqui o azãozinho, tá? E aí, o que acontece? Ó, casou com uma mulher que é filha de uma mãe afetada. Então, obrigatoriamente, ela teria que ter um azinho, né? Só que como ela é normal, carrega um azão que veio do pai. Então, esse pai aqui, a gente também não consegue saber se ele é azão, azinho ou azinho, azinho. O que a gente sabe é que ela é azão, azinho porque ela é normal e ela também teve um filho normal. E aí, esse filho, a gente também não consegue determinar as características dele, tá? Então, isso, na espécie humana, ainda pode existir os nascimentos duplos, que é os nascimentos gêmeos, né? Que são originados de uma gestação natural. E esses casos são relativamente raros. E mais raros ainda, quando tem nascimentos de triplos ou quádruplos. Então, a gente tem nascimentos... Ocorre isso? Ocorre. Mas é muito difícil ter essas gestações de forma natural, tá? Então, quando a gente fala de gestações de gêmeos, é uma alteração no momento em que ocorre a divisão daquele embrião. Quando começa a ocorrer as sucessivas divisões mitóticas, ao invés daquele zigoto originar um único embrião, ele origina 2 embriões. E aí,
essa incidência de gestações gemelares é de aproximadamente 1 para cada 80 gestações. No caso de trigêmeos, o índice é de 1 para cada 7.400 gestações. Então, olha como que é difícil naturalmente aparecer essas gestações múltiplas, tá? As gestações múltiplas, elas podem ocorrer, então, por 2 tipos de mecanismos. A poliembrionia e a ovulação múltipla. O que é isso? Nos animais, a ovulação múltipla ocorre nas porcas e também nas cadelas. O que acontece? Os óvulos são fecundados pelos machos por machos diferentes. Então, ela tem vários óvulos liberados e elas são fecundadas por espermatozoides diferentes. Nos tatus, é habitual ocorrer a poliembrionia, que é o processo pelo qual um único embrião se divide e origina diversos embriões geneticamente idênticos. Então, isso é o que acontece naturalmente. Então, a gente tem lá a poliembrionia e a ovulação múltipla. Na espécie humana, acontece os 2 processos, que pode levar à formação dos gêmeos monozigóticos e dos gêmeos dizigóticos. Eu já contei para vocês aquela história que ocorreu a ovulação múltipla em uma mulher e ela teve uma gestação com datas diferentes. Ela tinha 2 embriões tinha 2 bebês dentro da barriga e os bebês eram com datas diferentes, inclusive com pais diferentes também. Então, ela teve um bebê, nasceu um bebê de 35 semanas e o outro bebê precisou ficar dentro do útero dela, na outra bolsa, por mais 6 semanas, porque um bebê tinha uma diferença de 6 semanas do outro. Então, quando a gente tem a poliembrionia, é o que vai determinar os gêmeos idênticos. Quando a gente tem a ovulação múltipla, é o que determina os gêmeos fraternos, tá? A poliembrionia, então, é o que eu disse, que um embrião vai se dividir em 2, tá? Então, isso é o que a gente tem aí para os gêmeos. Então, no caso dos gêmeos fraternos, eu costumo dizer que é como se fossem 2 irmãos gerados ao mesmo tempo dentro da barriga da mãe, tá? Porque como que acontece esse processo? A mulher vai liberar 2 óvulos, tá? Ela pode liberar os 2 óvulos do ovário direito, os 2 óvulos do ovário esquerdo, ou um óvulo de cada lado. E vai ser fecundado por 2 espermatozoides diferentes. Então, vai ter a fecundação de 2 óvulos por 2 espermatozoides e vai formar 2 zigotos. O zigoto 1 e o zigoto 2. E esses zigotos, eles vão ser gerados em placentas diferentes, em bolsas diferentes. Já os gêmeos monozigóticos, não. Esses gêmeos monozigóticos, também chamados de gêmeos idênticos ou univitelinos, eles são gerados a partir de um único óvulo e de um único espermatozoide. Então, o que a gente tem lá? Um óvulo é liberado e é fecundado por um espermatozoide. E aí, o que acontece? Esse zigoto vai sofrer uma divisão acelerada ali e ao invés dele formar um embrião, ele dá origem a 2 embriões, obrigatoriamente do mesmo sexo. No caso dos dizigóticos, dos gêmeos fraternos, pode originar gêmeos com sexos diferentes. Pode nascer uma menina e um menino, tá? Então, isso é o que a gente tem para falar aqui dessa primeira lei de Mendel ainda, tá? Os fatores segregam-se independentemente na hora da divisão, na formação dos gametas. Sempre lembrando que para cada fator, para determinar os gametas que são formados, as suas características, a gente utiliza aquela formulinha 2 elevado a n, tá? Onde o n é o número dos heterozigóticos. Então, sempre que você for determinar quais são os gametas, quais são os genes presentes em cada gameta, você vai levar em consideração sempre o número de heterozigotos. Heterozigoto, as 2 letrinhas diferentes, uma maiúscula e uma minúscula, certo? Essa primeira parte, então, é só uma retomada que eu já tinha falado para vocês na aula anterior, né? Porque agora a gente vai começar a falar de probabilidade. Bom,
Então, o que eu quero que vocês façam para mim nesse momento, tá? Agora, vocês vão fazer, então, o resuminho dessa primeira parte do capítulo 5, tá? Então, vocês vão falar dessas características da primeira lei de Mendel e dos gêmeos e vão fazer para mim os módulos. Deixa eu ver o número desse módulo aqui que vocês vão fazer para mim. Vocês vão fazer para mim os módulos 37 e 38, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios de aplicação dos módulos 37 e 38, vão postar no Que Mágico, e aí, na sequência, vocês vão assistir a aula sobre a probabilidade, ok?